Graças a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, gente. Não te ouvi. Amém. Graças a Deus. Que bom. Queria hoje começar de uma forma diferente. Eu queria que a gente pudesse, onde você está, você baixasse sua cabeça. É uma música que a gente começar cantando, começar louvando esse Deus. Quem que quer ser abençoado? Quem que quer receber uma bênção nesse dia? Então vamos cantar junto aquela música A Bênção, vamos? Então eu queria que enquanto a gente cantasse, você meditasse, você recebesse essa palavra no seu coração, que realmente Deus fosse desde já gerando e preparando você para algo novo na sua vida, que Ele quer fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Diga que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, conceda sua graça e te dê paz. Gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém, Deus. Nós queremos viver uma vida abençoada. Hoje, Deus, eu venho liberar, Deus, uma medida nova da tua bênção sobre cada família aqui representada. Deus, que a sua bênção se derrame, que sua bênção seja uma realidade, Deus, na nossa geração, naqueles que vêm através de nós, por conta que decisões que nós tomamos hoje aqui, vem hoje nos abençoar. Abençoa essa igreja, abençoa cada pessoa que aqui adentrou, que hoje seja um dia de bênção na nossa história, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode dar salva de palmas para Jesus. Você foi abençoado nessa manhã? Amém. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Nesses dias eu orando sobre essa música e pensando nessa palavra, uma colheita sobrenatural, algo chamou minha atenção, que foi esse conceito da bênção se derramar. A gente às vezes canta e não percebe muito bem, né? O que tá aí, muitas vezes nós cantamos. E fala que essa bênção se derrame. E eu fiquei pensativo sobre isso, porque esse é o conceito da bênção.
Nós lemos lá, por exemplo, no Salmo 133, quando fala da bênção sobre a cabeça de Arão, da barba que desce sobre a barba. E a gente sempre associa essa questão da bênção, né, da forma da unção de Deus chegando sobre a gente e se derramando. O conceito bíblico é que a bênção deve se derramar. A bênção, ela não foi feita para a gente armazenar, não foi feita para a gente acumular, não foi feito para a gente depositar. A bênção foi feita para a gente o quê, gente? A Bíblia diz que a bênção se derrame. Esse é o princípio da bênção. Que tudo que chega a nós, esse é o princípio bíblico que ele nos ensina, que tudo que chega a nós não para em nós. É o que chega, nos enche e nos transborde. O conceito bíblico de transbordar é interessante. Na verdade, tudo que Jesus para falar, e no conceito bíblico fala da questão do transbordo, que não adianta você reter, não adianta você segurar, querer só para você. O conceito bíblico da bênção que chega até você, que ela se derrame. A bênção, ela foi feita para ser compartilhada. Nesses dias nós estamos falando sobre uma colheita sobrenatural. E eu creio que em nome de Jesus nós estamos prestes a viver uma colheita sobrenatural nas nossas vidas. Quem crê nisso, diga um amém. Toda palavra que é dirigida, que é liberada daqui, é fruto de uma oração. E eu creio que realmente quando o Bispo Francisco libera esse tipo de palavra pra gente, eu falo, caramba, tá aí uma temporada que eu vou viver. Quando o Bispo Rodovalho liberou refrigério, eu falei, eu vou viver refrigério. Quando fala de uma colheita sobrenatural, eu vou viver uma colheita sobrenatural na minha vida. Porque isso foi liberado a partir de uma palavra profética da nossa liderança. E hoje eu queria ler um texto que realmente é muito interessante, que está em 2 Coríntios 9, do 8 até o 11. Eu queria, por favor, multimídia, colocar isso nessa versão NAA, a Nova Almeida atualizada. Esse contexto aqui, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, e é uma passagem tão interessante, porque poucas passagens são tão, digamos assim, carregadas de palavras de bênção para o seu povo. Então isso aqui vale para a igreja de Corinto, isso vale para a igreja Sara Recreio também, isso vale para você, amém? Vale sobre a sua casa. Então quando ele escreveu isso, ele estava explicando esse conceito de como que ele deveria lidar com aquilo que chegava, a igreja que ele deveria lidar com aquilo que chegava até as suas mãos. Então ele explica em determinado momento: Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Verso 9: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Verso 10: e Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo, para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Amém? Então aqui nós entendemos o primeiro conceito que eu queria compartilhar para você, que o nosso Deus é um Deus generoso. Amém? Ih, tá fraco. O nosso Deus é um Deus generoso. Amém? Amém. É assim que ele é, faz parte da característica dele. Quando nós aprendemos João 3,16, que é o versículo que todo mundo aqui conhece, nós entendemos isso, que Deus amou o mundo de tal maneira aqui que ele fez... Ele deu. O único filho que ele tinha, ele deu. Ser generoso, contribuir, dividir, faz parte de um atributo divino. Ele nos deu a vida. Nós lembramos, por exemplo, de Salmo 23:1, aquele famoso versículo quando diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltaria. Promessas de um Deus generoso. Deus que está o tempo inteiro, que ele se compara a um pai que dá o pão nosso de cada dia para a gente. Onde você parar para ver e entender um atributo de Deus, esse Deus generoso, ele se faz presente.
E ele bota em 2 Coríntios 9, verso 8, e vamos trabalhar hoje de uma forma expositiva. Vamos começar no verso 8. No verso 8, começa com essa forte declaração: Deus pode. Fala comigo assim: Deus pode. O nosso Deus é poderoso. O primeiro personagem desse texto, a primeira pessoa aqui, esse texto não é centrado em nós, é centrado em Deus, aquele que pode, aquele que tem todo poder. Esse versículo ele é repleto de linguagens de abundância. Fala, por exemplo, Deus pode, tem poder para tornar abundante em nós toda graça, a fim de que, tendo sempre, quem quer ter sempre? Sempre ter, em tudo, ampla suficiência, para que nós sejamos abundantes em toda boa obra. Gente, é tudo, é toda, é o tempo inteiro falando que nós somos realmente, que Ele há de suprir todo tipo de necessidade, para que nós sejamos sempre abundantes. Ele não trabalha com limitações, Ele trabalha com uma vida, e vida em abundância para nós. Esse é o patamar de Deus, não é que haja falta, que haja restrição, que haja escassez. Segundo esse versículo aqui, nós temos um Deus que é poderoso para fazer mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Então nós entendemos que Deus é capaz de suprir você, surpreender você. Deus é capaz de fazer mais do que você esperava, mais do que você ansiava. Ele é capaz de abrir portas que você não consegue abrir. Nós ensinamos isso, né, Eliette? Todo culto da fé a gente fala sobre isso, né, Luiz? Todo culto da fé a gente está falando sobre isso, sobre essa característica de Deus, um Deus que pode, um Deus que tem poder. Outro versículo, Filipenses 4,19, esse versículo também é maravilhoso, e eu queria declarar ele sobre a sua vida, também queria que se pudesse, você declarar, você decorar, e você andar debaixo dessa palavra, que diz o seguinte: e o meu Deus, olha a certeza que o apóstolo Paulo tinha, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Você está vivendo momentos difíceis, está vivendo momentos de falta? Saiba que de uma coisa, você não está sozinho nessa batalha. Existe um Deus que pode tudo, Ele é poderoso para resolver, e Ele garante para você que Ele há de suprir para toda e qualquer necessidade que você tiver. A medida da nossa provisão não é o quanto que eu consigo fazer, é o tamanho do meu Deus, e que nós sabemos, e nós já falamos que é um Deus que pode fazer tudo. Por isso nós temos esperança. Porque de repente nós falamos: pastor, mas eu sou limitado, pastor, eu tenho limitações, de repente intelectuais. Deus, de repente eu tenho pouca experiência. Deus, de repente eu não sei como prosperar, não sei como crescer na minha vida, eu não sei como avançar. De repente meu casamento chegou no teto, eu não sei como avançar. Você não pode, mas Deus pode. Posso ouvir amém? Não são as suas riquezas que garantem essa vitória, são as riquezas dele em glória em Cristo Jesus. Amém? Deus é tão cuidadoso, Ele pode fazer tanto por nós, que Ele conta pra gente, lá em Mateus 6, 30, Ele conta, Ele está se, como eu falo pro pessoal, Mateus 5, 6 e 7, Ele estava no Sermão da Montanha, contando uma série, se apresentando, falando sobre como que seria a relação de Deus através de Jesus Cristo, a partir, né, que Jesus chegou ao mundo na nova aliança. Bota por favor aí, queridão, Mateus 6, 30. Ora, olha que lindo isso aqui. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? 31. Portanto, não se preocupem, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele está dizendo: não se preocupa, gente, com o que você vai ter que comer,
com o que você vai ter que beber, com o seu aluguel, com conta. Faz só uma coisa: busca o reino de Deus em primeiro lugar. E o que vai acontecer? Todas as coisas lhe serão, gente, acrescentadas. Esse é o Deus que servimos. Fala assim comigo: esse é o Deus que eu sirvo. E hoje eu queria abençoar você com algumas palavras. Faz assim, posição de receber. Faz assim, posição de receber. Eu quero declarar que não vai faltar pão na sua casa. Eu quero declarar que Deus vai abrir portas sobre a sua vida. Eu quero declarar que oportunidades vão aparecer nessa semana, que seus projetos vão avançar, que vai haver provisão onde há preocupação. E eu quero declarar que você vai experimentar a generosidade desse Deus nesses dias. A palavra da colheita sobrenatural está sendo liberada sobre você nesse momento. Quem recebe diz amém. Amém, assim seja. Que assim seja na minha vida, em nome de Jesus. Dê um salve de palmas para Jesus. Pode aplaudir a Jesus. E a sua necessidade, então, quando você está falando, pode ser grande, mas a capacidade de Deus te abençoar é ainda maior. Fala assim comigo: a minha necessidade é grande, mas Deus é maior. Alguns falaram: minha necessidade é enorme aqui. A minha necessidade é enorme, mas qual é a boa notícia? Deus é maior, amém? Como dizem as crianças, Deus é mais grande, né? Deus é mais grande que a sua dificuldade. Deus é maior, muito maior, infinitamente maior. Só que quando nós paramos para ler 2 Coríntios 9, a gente leu 8, vamos para o 10, essa passagem do apóstolo Paulo. Tem um trecho que é interessante, que ele fala essa questão, falando sobre Deus é capaz de fazer grandes coisas. No próximo versículo ele vem e fala assim: e Deus, que dá semente ao quê? Semente ao quê? E pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos de justiça de vocês. O que ele quer dizer nesse contexto aqui? Ele fala que Deus é capaz de fazer tudo, e Ele é capaz de fazer coisas tão grandes. Então Ele vai colocar na sua mão pão e vai colocar também semente. Fala assim comigo: pão e semente. O pão, que nem nós podemos ver ali, vamos começar pela semente. O semente serve para quê? Vamos lá, segundo texto ali: o pão é o que? Semeia. A semente foi feita para ser o quê? Semeada. E o pão serve para? Serve para quê, gente? Alimento. Então ele faz distinção daquilo que Deus dá para a gente. Algumas coisas que chegam nas nossas mãos são sementes, e outras coisas são semente e pão. Semente e pão. Sabia que você tem recebido do Senhor tanto semente quanto pão? Sabia disso? Glória a Deus, dona Adriana. Glória a Adriana, que a Adriana é fervorosa. Não é fervorosa essa mulher de Deus. O que é isso? Só que nem tudo que chega na nossa mão, deixa eu explicar para vocês. Muitas vezes nós confundimos, e quando a gente confunde essas questões, a gente não experimenta tudo aquilo que Deus tem para dar para a gente. Porque se a gente não está discernindo bem, chegam coisas na nossa mão que a gente está utilizando para alimento, que deveria ter sido semeado. E o contrário também acontece. Então, eu creio que em nome de Jesus, Deus está nos fazendo conversar sobre uma colheita sobrenatural, para que nós entendamos que nem tudo que chega na nossa mão é para o nosso alimento. Existem coisas que foram feitas para serem semeadas. Como assim, pastor? O que é semente? Semente é tudo que chega semente para tudo que chega na nossa mão. Dinheiro. Parte do dinheiro que você recebe não é para o seu alimento, é para ser semeado. O seu tempo é para você desfrutar? Sim, mas se uma pessoa vive desfrutando todo o seu tempo, ela nunca vai construir nada. Ela tem que fazer o quê? Semear. O seu talento foi feito para o seu usufruto também. Aquilo que Deus te deu, o seu dom, suas habilidades, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você ama. Mas o desejo de Deus é que nem tudo seja retido para você. Ele quer que aquilo que você recebeu, você também
derrame. A sua influência, o seu conhecimento, aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos não é para você, é para que você entenda que existem coisas, ou parte disso que é para você usufruir, e parte que é para você semear. Nossa pergunta de hoje, a partir de agora, é: Senhor, o que o Senhor tem me dado? Isso é pão ou é semente? Existe um homem na Bíblia que é interessante. A gente falou sobre ele no culto da fé, inclusive venho no culto da fé toda terça-feira, 20 horas. É o melhor dia da semana. Bota aí para mim, por favor, Gênesis 26, verso 1. Vamos conversar um pouquinho sobre esse homem, Isaac. Isaac, estava tudo indo bem na vida dele. Ele estava crescendo, estava se desenvolvendo. Só que veio uma má notícia. Sobreveio fome à terra. Assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Uma fome absurda. Eu acho que deve ter passado um super El Ninho naquela época. E ele nem foi avisado. E pior que está tudo errado, né? O pessoal está avisando e não está vindo o vento, né? Quando não avisa, aí o vento vai e pega todo mundo, né? Mas nesse tempo, sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Pode colocar só aí. Nesse momento, Isaac é interessante. Isaac, ele vê a situação dele que não estava muito sólida, porque estava acontecendo uma grande fome, uma grande seca naquela região. E ele falou: meu Deus, o que eu faço com os meus recursos? O que eu faço com a minha família? O que eu tenho que fazer? A Bíblia diz que no próximo versículo ele consulta o Senhor. Ele busca o Senhor, ele busca ter entendimento. Ele falou: Senhor, o que eu tenho? As coisas que o Senhor me deu, o que eu faço com elas? Para onde que eu vou? Eu vou para o Egito, porque o Egito, como eu já expliquei, nessa terra não tinha um rio Nilo, que é um rio perene, que nunca seca. Sempre tem plantações ao redor, sempre tem comida no Egito. Por isso que várias vezes você via o povo de Israel querendo ir para o Egito, falando de ir para o Egito, porque lá tinha alimento quando tinha seca na terra de Israel. Então aqui era mais uma situação dessa. Então para ele, naturalmente, ele pensou: vou pegar o que eu tenho e vou levar tudo para o Egito. Só que Deus manda ele ficar em Gerar. Não vá, fique aqui. A promessa que eu fiz para você, eu vou cumprir aqui. Não importa a fome, não importa a circunstância, não importa a carência. Se eu dei uma palavra para você, Isaac, eu vou cumprir. Não se preocupe. E entenda algo: existem coisas que eu coloquei na sua mão, que você, ainda que pareça difícil de entender, ainda que seja difícil de você discernir, controlar, eu queria que você confiasse em mim. Você vai ficar aqui, investe nessa terra ainda assim, e eu vou te honrar. A promessa que eu fiz ao seu pai, eu vou cumprir através de você. A bênção que eu prometi em Abraão vai vir para você. Nosso papel é ser obediente. Ele foi obediente. E a Bíblia diz que mesmo lá em Gerar, o que ele fez? Ele tinha poucos recursos. Só que com os recursos que tinha, porque fome, daqui a pouco ia acabar. Só que a Bíblia diz que ele não guardou em estoque aquilo que ele tinha. Ele não armazenou aquilo que ele tinha. Verso 12, por favor. O verso 12 nos ensina algo. Que naquele momento, ele semeou naquela terra. E no mesmo ano, ele recolheu. Tem alguém aí, gente? 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava. Dá uma salva de palmas para Jesus. O cenário dizia para ele: retenha, guarde, não distribua, armazene, faça que nem eu estava falando da música. A música fala para derramar, mas ele pensou: poxa, a circunstância diz o contrário, eu vou guardar. Cuidado, a sua bênção sempre vai estar atrás de uma semeadura. Ele não conhecia o cenário, ele sabia que o cenário era totalmente negativo, mas ele sabia quem era o Deus que havia feito uma promessa a seu pai. Ele sabia quem era o Deus de 2 Coríntios 9:8, que haveria de suprir todas as necessidades dele, que ia fazê-lo abundar em toda graça, em toda obra. Esse era o Deus que Isaac servia. Quando você conhece o Deus a quem você serve,
Você não se preocupe em como ele vai fazer, mas ele vai fazer. A maturidade cristã implica em você saber. Pega isso daqui. Você precisa saber que nem tudo que chega na sua mão é para o seu alimento. Fala assim comigo, nem tudo que chega na minha mão é para o meu alimento. Alguma dessas coisas são sementes. E eu queria botar um ponto aqui. Quem é pai aqui? Ótimo. Quem aqui, todo pai já passou por isso. Bruno Roy já passou por isso. Quem tem filho espoleta e filho espoleta? Aqueles filhos bagunceiros que pode fazer uma gracinha. Todo mundo aqui, né? Então nós já passamos, vários aqui, nós já passamos por situações embaraçosas com seus filhos. Se eu perguntar para você, seu filho já te fez passar vergonha em algum momento da sua vida? Muitos vão falar aqui, sim. Quem aqui já passou por uma situação, levanta a mão, pesquisa, que você levou o seu filho ou sua filha para casa de alguém que você não tinha tanta intimidade. Teu filho resolveu brincar com algo valioso na casa dessa pessoa que está visitando. Ele resolveu quebrar essa coisa. Quem já passou por isso? Levanta a sua mão. Estamos juntos nessa. Que filho... essa aqui é muito constrangedora. Isso já aconteceu com você, Alex. Você tem umas coisas que você brinca. Você está em casa, você tem mais liberdade. Então lá você fala tudo, você faz tudo. E tua filha, principalmente as mulheres, que a mulher gosta de falar mais. Nós vamos fazer isso. Letícia era craque nisso. Coisas que nós falávamos dentro de casa, do nada começava a vazar. A gente falava da característica de alguém, falava alguma coisa que era um segredo nosso, ela explicava para todo mundo, contava para todo mundo. E a gente, Letícia, para de falar essas coisas, Letícia, isso aqui era nosso. A gente, ai meu Deus, por que a gente soltou essa diante dela? E tem uma imagem que eu queria passar para vocês, que eu imagino já aconteceu com vocês também. Isso aqui acontece de repente até hoje. Esse que está difícil de educar meus filhos, que é essa cena aqui. Bota por favor aí a cena que eu pedi para você colocar. Essa aqui. Meus filhos amam pipoca. Amam. Onde que a gente vai, eles compram pipoca. Eles adoram comprar pipoca. Tem dia que a gente vai lá no shopping, eles não querem McDonald's, não querem nada, eles querem passar lá no cinema comprar pipoca. E quando eles eram principalmente muito pequenos, era assim. Eles estavam com um baldão, chegava um amiguinho para brincar com eles, e eu falava, filho, divide sua pipoca com eles, meu filho. Não. Eu morria de vergonha. Mas aí tinha algo que eles faziam que de repente era pior. Filho, divide com o amiguinho a pipoca, que esse Deus está cheio de pipoca. Divide, filho, divide, Dani, divide, Lelê. O que eles faziam? Pegava uma e dava. Ou senão eu estava doido para comer pipoca. Filho, me dá pipoca. Ela pegava uma só e me dava. E eu ficava virado. E eu ficava, Daniel, eu que paguei essa pipoca. Me dá pipoca. Aí de repente ele pegava duas e me dava. Dava a pipoca para ele. Filho, faz assim. Eu estudando, Silvana, eu não sou um psicólogo formado. Eu sou um psicólogo por osmose. Eu ando cheio de psicólogo e a gente acaba aprendendo algumas coisinhas assim. E eu aprendi que essas coisas acontecem, sabe por quê? Porque nessa faixa etária, que elas ainda são crianças, elas ainda estão discernindo o que é delas e o que é do outro. E por não saber discernir muito bem, o que elas fazem? Pegam tudo. É engraçado, né? Isso fala muito da nossa maturidade com Deus também. Muitas vezes Deus faz isso com a gente. Entrega uma série de coisas pra gente. Entrega algo valioso pra gente, algo muito gostoso. E na hora dele falar assim, filho, divide o que eu te dei. Divide o que eu te passei. Divide essa pipoquinha aí que eu tenho te dado. Eu tenho te dado tanto. E na hora de dividir, o que você faz? É meu. Isso é um sinal de imaturidade cristã. A maturidade cristã tem que saber o seguinte: imagina só se Jesus, ou se não Deus tivesse falado assim, Deus, a humanidade está em perigo, e Deus fala assim, eu dividi meu filho? Nunca. Eu entregar minha vida? Jesus, eu morrer numa cruz por essa galera aí que não vale nada?
Essa galera que mora aí no Recreio, esse povo de Curicica, esse povo do César Maia, esse povo aí do Terreirão, esse povo aí que se acha, é ruim que eu vou lá. Não, maturidade não está no reter, maturidade está onde? Em contribuir. A gente paga cursos, a gente faz, por exemplo, agora está muito na moda, né? A gente vai para treinamentos de inteligência emocional. Eu participei de alguns 10 dias. E a gente aprende o quê? Distribui, compartilha, coopera. Você paga lá os meus maiores coaches, uma galera que mais saca de inteligência emocional, de negócio, de business. Cara, compartilha o que você tem, joga para fora, vai. Aí eu fiquei assim, cara, tudo princípio bíblico. Aí chega aqui na igreja, a igreja não está praticando o princípio bíblico, a galera lá de fora está praticando mais do que a gente. E isso está amarrado a partir de hoje, em nome de Jesus, nas nossas vidas. Nós temos um Deus que abre as portas do céu para a gente, abre as comportas do céu, derrama bênçãos sobre nós. E nós entendemos a partir de hoje que o que nós temos, Ele nos dá pão e semente. E o que é semente? Nós vamos semear, não vamos guardar, porque foi para isso que Deus colocou uma igreja aqui na terra. Deus plantou uma Sara Recreio, porque sabia que as pessoas lá estão passando fome, estão passando necessidade, passando por dificuldades inúmeras, e elas só precisam de quê? Que nós semeemos na vida dessas pessoas. Carinho, tempo, atenção, se for o caso, dinheiro e coisas do tipo. Mas para nossa vergonha, meu amigo Moacir e os demais que aqui estão, a gente fala das pessoas lá fora, mas sabia que de repente do seu lado tem alguém precisando daquilo que Deus já te deu. Nós estamos tão centrados em olhar para os nossos umbigos, olhar para aquilo, para o nosso saco de pipoca, e ficamos tão apaixonados por aquilo que nós temos, mal sabendo que aquilo não é alimento, que se fosse semeado na vida de alguém, ia trazer para a gente uma semeadura incomparavelmente maior. Esse é o desejo de Deus para essa igreja. Isso que está lá em 1 Coríntios 8:11 agora. Seguindo aquele nosso trecho, bota na NTLH, filhão, bota aí por favor. Então, 2 Coríntios 9:11, NTLH, vamos lá. Seguindo a nossa leitura, 2 Coríntios 9:11, NTLH. Ele explica ele dá semente ao que semeia, para que aquele que semeie cada vez mais, e assim ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam doar com generosidade. É interessante isso, porque ele fala que ele vai fazer com que nós sejamos abundantes. Nesta tradução fala que nós seremos ricos, para que nossa bênção, aquilo que Deus coloca em nós, não termine em nós. É para um fim, é para um destino. Deus quer que tudo que chega às nossas mãos seja feito para quê? Para que a gente acumule mais e mais? Sim ou não? Não, foi feito para que nós tenhamos mais, para que nós possamos, coloca aí de novo, meu querido. Que miséria. Cadê? Coloca aí. E vai dizer que a gente seja rico para quê? Para que a gente possa dar com generosidade. Deus quer que a gente fique o tempo inteiro recebendo e fluindo, que a bênção se derrame. A bênção que Deus coloca em você não pode morrer em você. Por que nós amamos um homem chamado Abraão? Abraão, ele é o pai da fé. Ele é aquele que nos inspira quando fala em assuntos de fé. Bota aí Gênesis 12:1. Gênesis 12:1, vamos embora, chamada de Abraão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, seja obediente, que nem Isaac foi, semeie aqui nessa terra. Mas ele falou ali: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Eu tenho essa ordem para você, Abraão. Faz isso que eu estou pedindo para você. Verso 2: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu te abençoarei, e o seu nome será famoso. E aí você vai ter milhões de seguidores. Você vai ser milionário. Você vai vender, encher estádios. Foi isso que ele prometeu para Abraão? Não, ele falou: eu vou te abençoar, a minha bênção vai estar sobre você. E sabe qual vai ser o requisito disso? Você será uma bênção para os outros. A bênção de Abraão não foi só para ele, foi para que ele fosse
fosse um canal de bênção para os outros. Sabia que a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão por conta da bênção, da atitude que Abraão teve. E ele foi tão abençoado e não guardou para si. Ele poderia ter ficado lá na cidade dele, Ur dos Caldeus, mas ele obedeceu à voz de Deus para que ele fosse uma bênção e que essa bênção alcançasse milhares e milhares de gerações. Imagina se Abraão falasse: eu não, já sou abençoado o suficiente, vou guardar tudo para mim. Ele foi uma bênção para que outras pessoas pudessem ser abençoadas. A promessa de Deus não acabava em Abraão, acabava em pessoas, acabava em nações, cidades, acabava em cada um de nós que estamos tendo a oportunidade de ouvir a história de Cristo através dos anos, por conta da decisão de um homem. Eu venho perguntar para você que entrou aqui hoje, com certeza Deus tem te abençoado. Posso ouvir amém? Deus tem te abençoado. Se Ele não te abençoou, segundo a palavra de Deus, rapidamente Ele vai te abençoar também. Esse é o Deus que nós servimos. A bênção de Deus é certo nas nossas vidas. Se Ele disse, está feito. Só depende da gente. A sua bênção é questão de tempo. Mas quando você receber aquilo que você tem pedido a Deus, essa bênção vai ficar em você? Essa bênção vai ficar em você? Ou você vai ser canal de bênção na vida de outras pessoas? Eu queria chamar você para ficar de pé nesse momento agora. Eu ia fazer uma dinâmica engraçada agora. Imagina você com um balde de pipoca. Mas imagina que você, hoje, é alguém que não tem um balde de pipoca. Você tem um rio fluindo dentro de você. A Bíblia diz que daquele que crê, do seu interior fluirá um rio. Eu quero perguntar sobre esse rio que está na sua vida. O que você está fazendo com esse rio aí, gente? Você está represando esse rio? Você sabia que de repente você está aqui hoje vivendo e desfrutando tudo aquilo que você tem porque alguém investiu em você, alguém abençoou você, alguém foi bacana contigo, alguém abriu uma porta para você, alguém te encaminhou para o emprego, alguém usou da influência dele para te abençoar e hoje você está simplesmente retendo aquilo que Deus colocou dentro de você. Hoje, em nome de Jesus, que seja um dia da nossa igreja, de cada um de nós aqui, entendermos por que Deus nos colocou aqui. Foi para que Ele nos abençoe, porque Deus pode nos abençoar, Ele vai nos abençoar, mas na hora que a bênção chegar, ou se ela já chegou, a gente nunca se esqueça que não pode parar em nós. Essa bênção tem que se derramar, alcançar seus filhos, os filhos dos seus filhos, de repente os filhos da vizinha, os seus amigos de trabalho, a galera da sua academia. Tudo que Deus tem te dado, cuidado para não achar que é pão e você está alimentando você mesmo. Isso nunca vai suprir todas as suas necessidades. Não é o pão que supre as suas necessidades, é o Deus que, conforme as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Eu queria hoje nós cantarmos a música da bênção mais uma vez sobre nós. Nós vamos declarar essa bênção sobre os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, e crendo que Deus nos abençoe enquanto nós proclamamos essa palavra, mas que essa bênção, um compromisso nosso, e quando essa bênção chegar, ou se nós já estamos nos dias de bênção, essa bênção não é pra gente guardar. Bênção que Deus coloca é semente pra gente semear. E eu creio que hoje mentalidades estão sendo mudadas, realidades de pessoas ao nosso redor estão sendo previamente preparadas, porque vai ter transformação aqui no Recreio, porque uma igreja onde se levanta e diz: não vai ficar só para mim, não vou guardar só para mim, o que eu vivo não é só para mim, é para eu distribuir, é para eu derramar, é para eu espalhar, em nome de Jesus. Vamos declarar mais uma vez a bênção de Deus sobre nós, mas que ela não pare em nós, em nome de Jesus. Vamos lá, Sara Recreio.
falar de novo essa, que o Senhor te abençoe. Você vai olhar para quem está do seu lado, para quem está atrás de você, e você vai declarar a bênção de Deus sobre essa pessoa. Então, quando nós cantarmos que o Senhor te abençoe, você vai cantar apontando para alguém. E quando essa pessoa estiver recebendo a sua bênção, ela vai receber uma porção nova do poder de Deus. E Deus vai encher a gente. Você vai declarar a bênção sobre as pessoas que estão perto de você. Não precisa ter a música toda que a gente fica com vergonha, mas só no momento que você declara a bênção para alguém, pode ser, se desafie nesse momento ser um abençoador na vida de alguém, amém? Vamos embora. Que o Senhor te abençoe. Vai, vira pro banco de trás, rápido, vai. E faça brilhar seu rosto em ti. Conceda. Aí, Barbudo, que Deus te abençoe, hein? Hoje olha essa palavra aí. Deus te abençoe, amém? Em nome de Jesus. Amém. Vambora, vambora. Amém, assim seja. Que essa bênção se derrame na sua vida. Que essa bênção se instaurando nessa vida. Bênção é autorização. Essa igreja autoriza você a crescer, a você a conquistar, a você a avançar. Teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame Até mil gerações, aleluia! Família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Deus, obrigado pela sua bênção. Levanta suas mãos. A Bíblia diz que Deus dará para o seu povo o bom tesouro dele, virá do céu. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem sobre seu povo agora, Deus, em nome de Jesus. Vem sobre os pais de família, vem sobre as mães, vem, Deus, sobre os filhos, sobre os empresários, Deus. Vem sobre aqueles que trabalham numa empresa privada. Vem sobre, Deus, os profissionais autônomos, Deus. Vem hoje, Deus, sobre aqueles que precisam, Deus, de um toque no seu coração. Deus, vem daqueles que estão precisando, Deus, de restauração, que perderam coisas no seu passado, que tiraram a sua alegria, que tiraram a sua paz. Vem hoje, Deus, trazendo bênçãos sem medida sobre o seu povo, Deus. Nós abençoamos essa igreja, abençoamos cada pessoa que aqui entrou, e que nós saibamos que tudo aquilo que o Senhor nos dá, Deus, o Senhor dá pão para o nosso alimento, o Senhor dá semente para a gente semear, e que seja uma semana para a gente receber aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Amém. Estamos acabando o culto, e eu quero só desafiar você para a semana que vem estar aqui com a gente. Fala assim para quem está perto de você: semana que vem você não pode perder. Vai ser a melhor semana que nós já tivemos na nossa igreja. Porque a Bíblia diz que é muito melhor dar do que... É melhor dar do que... Semana que vem nós estamos planejando... Aqui está muito alto, eu estou ouvindo o som do louvor muito alto que está me atrapalhando aqui. Henrique, só cuidado aqui que está muito alto para mim. É o seguinte... Eu preciso, na semana que vem, que você, quer dizer, que desde agora, você já esteja pedindo para Deus algo da parte dele. Semana que vem, nós vamos ter a Bispa Ana pregando pela manhã. Vocês conhecem? Minha sogra, tá? Minha sogra. De noite, deve ser eu, vou tentar trazer ela de noite também. A gente vai fazer um movimento chamado Super Semente.
Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja conhecida pela sua generosidade. O que nós vamos fazer? Nesse dia, nós vamos ter palavra de oferta normal, tranquilo. Mas queremos desafiar você, nessa semana, domingo agora, nós vamos fazer vídeo explicando sobre isso, mas que você traga também algo para abençoar alguém. O algo para abençoar alguém. Pessoas que Deus vai, durante o culto, vai te mostrar, vai te dizer, de repente você vai, poxa, está aqui, Deus, eu vou separar um valor que eu quero abençoar a vida de alguém. Eu, no caso, estou procurando homens que calcem 44. Eu estou com... Ih, ó, ele já está assim, ei, pastor, lembra de mim. Eu estou com uma parada, uns tênis lá que eu nunca usei, gente. Já percebeu que você tem isso na sua casa? Coisa que você nunca usou? Coisa de valor. Tem coisa lá boa que você tem, que você nunca... Está lá. Quem sabe você não traz para a igreja? Você está aqui. Eu vou dar isso aqui na vida de alguém. Eu vou trazer isso aqui para alguém. De repente é um relógio. De repente é uma joia. De repente é uma saia. É um vestido. É uma mochila. É um notebook. É um MacBook. Amém? De repente é um carro elétrico. 2026 você não... Mas de repente, gente, seja um bolo, seja um brigadeiro. Eu vou dar o meu cachorro lá em casa, tá no trabalho pra caramba. Cuidado pra você não sair daqui com o cachorro no... Mas essa... Veio um carro. Recebeu? Ixi, então recebe. De repente, que nem eu falei, gente, não é nada de... É assim, é você procurar essa resposta na vida de alguém. Amém? Que Deus esteja nos direcionando para que nós sejamos bênção na vida uns dos outros. De repente, do seu lado tem alguém que precisa exatamente daquilo que você... Deus vai falar contigo. Eu creio que vai ter gente que de repente... eu não sei como eu vou pagar minha luz. E Deus vai usar você para dar aquilo que a pessoa precisa pagar exatamente quando ela precisa pagar a luz dela. Falta para terminar meu aluguel. A gente vai ser aquela pessoa que vai usar abençoar essa pessoa. Nós vamos ser braços de Deus aqui na terra. Pastor, eu não tenho muito dinheiro, não tenho nada, tenho só R$7. Eu tenho certeza que Deus vai usar isso em nome de Jesus. Isso é semente. Se Deus está falando que isso para você não é bom, é semente, traz na semana que vem. Que nem eu falei, não é... Gente, para de achar que a igreja veio aqui para tirar. Não, a igreja está aqui para funcionar e ser canal de bênção da vida de vocês. Eu e a Ruth decidimos uma questão entre a gente vai ver como é que torna isso público. Mas é o seguinte, a igreja não usa as pessoas para construir a igreja. Deus usa a igreja para construir pessoas. Então vai ser a nossa metodologia, forma da gente pensar. Nesse momento, o pastor quer uma oferta sobrenatural da igreja. Não, gente, para. Eu quero formar corações semeadores. É isso que a gente precisa. Porque tiver coração semeador, a igreja não vai ter necessidade. Ninguém vai ter necessidade, na verdade. É o que ele quis estabelecer lá em Atos. Se a igreja for generosa, esquece, meu irmão, não vai ter nem dízimo e oferta. Imagina alguém assim, pastor, tá aí. Pô, esse mês aí, pastor, toma, sua necessidade. A igreja precisa de quanto? Tá aí. Quanto é a conta de luz? Quem não sabe, 8.500, mês passado, R$8.500. Mas alguém disse, pastor, tá aqui, esse mês é meu, eu vou pagar. Pastor, isso aqui tá precisando de quê? Vamos fazer. Tem um funcionário da igreja, eu vou pagar a folha toda. Vocês vão ter tanto dinheiro, gente, porque vocês vão fazer sementes tão impressionantes, que vocês não têm nem ideia, que de repente você semear numa terra, meu irmão, não é a terra, é tua atitude de fé naquela terra, e o Deus aqui a gente serve, Ele faz multiplicar a sua semente. Então aumenta a sua expectativa, dá salve de palmas para Jesus, vai, aumenta o seu nível de expectativa, em nome de Jesus. Eu e a Ruth, a gente está orando por isso, a gente tem orado por esses dias, tem orado por essa igreja que a gente sonha, vai ser a igreja mais generosa do mundo. Eu ia falar do Brasil, mas o Brasil é pouco. Tanto que a gente sonha, amém? E tanto que a gente pode fazer, quão especiais vocês são. Então está decidido. Então pronto, terça-feira você vem para o culto da fé, nós vamos estar orando por isso, para a gente estar realmente fazendo algo de valor. Sério, já estou separando lá, gente, eu tô com, meu Deus, eu estou com tênis. 44? Tá bom, vou te dar. Eu não acho que é muito perfil não, porque tu é muito certinho para os meus tênis. Vai ficar moderninho? De repente tá precisando, né? Já pensou? Gabriel moderninho, usando os Nike maneiro, pô, vai ficar top. Mas tem cada coisa legal que a gente pode fazer na vida dos outros. Vai ser uma bênção. Então te prepara, coloca o seu coração em expectativa. Eu vou receber hoje algo legal. Coração errado.
Coração certo é o quê? Cara, eu vou doar algo muito legal pra alguém. Gente, eu vou abençoar umas 4 pessoas lá. Cara, que nem eu tô empolgado. Cara, eu já tô vendo minha sacola. Cara, eu tô cheio de coisa. Tô vendo já meu Pix. Cara, imagina abençoar um monte de gente. Vai ser muito legal o que Deus vai fazer através da sua vida e da minha vida. Todos nós seremos instrumentos de Deus na vida de pessoas no próximo domingo. Posso ouvir amém? Então vamos que vamos. Vai ser o melhor culto que a gente já teve até agora. A gente vai se lembrar daquele culto onde que nós fizemos o incrível. Testemunhos. Pastor, era exatamente aquilo que eu precisava. Pastor, Deus me usou. Era exatamente o que eu sempre sonhei. Pastor, era a necessidade que eu tinha. Deus vai usar vocês poderosamente. Eles já foram usados de várias formas, mas dessa forma vai ser algo que vai marcar a sua vida, a sua história em nome de Jesus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar uma semana com muita paz. Vai ter paz de Deus, vai ter paz com Deus e paz com os homens. Nessa semana o inimigo não pode tocar você. Existe uma igreja que ora incessantemente por você. O sangue de Jesus cobre a sua vida. A palavra de Deus nos garante isso, que todo aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você descobriu quem é o Senhor que é generoso. Você tem descoberto que Deus tem te abençoado. Deus tem colocado sementes na sua mão, colocado pão na sua mão, que é justo também. Eu queria fazer uma pergunta para você, uma vez que você entendeu tudo isso. Uma vez que você entendeu que você tem pão e semente para quem semeia, a Bíblia fala que Ele vai dar mais semente para quem semeia. Eu queria perguntar para você, como é que vai ser a sua colheita? Não, gente, a partir desses dias, como é que vai ser a sua colheita? Eu abençoo você, sua família, sua semana. Vai para a melhor semana da sua vida em nome de Jesus.